Ó Senhor Jesus, louvamos a Ti, Senhor, por esse domingo. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Ó Senhor Jesus. O ler com a oração de hoje, irmãos, diz assim: A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. O título do domingo é Usar o Espírito para ter comunhão face a face com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Veremos mais alguns pontos em 2 Coríntios. Essa carta foi escrita quando Paulo se encontrou com Tito na Macedônia, o qual relatou a situação favorável da igreja em Corinto, deixando Paulo muito alegre. Hoje iremos considerar a passagem de 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 10, começando pelo versículo 1. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. A chegada de Tito, com a notícia da reação dos coríntios, era importante, pois Paulo não queria se encontrar com eles em tristeza. Primeiramente, ele queria saber como os coríntios tinham reagido ao conteúdo da primeira carta. Por essa razão, ele não foi visitá-los. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Paulo era um verdadeiro ministro da nova aliança. Aleluia. Continuando. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Aqui vemos o amor de Paulo, a preocupação por aquele irmão que pecara. O pecador se arrependeu e os coríntios o perdoaram. A partir daí, Paulo pôde afirmar: Eu também perdoo. Que maravilha! Paulo era um ministro cheio de amor. Aleluia! Prosseguindo, lemos: E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. A expressão presença de Cristo pode ser traduzida como face de Cristo. A face aqui diz respeito principalmente à região dos olhos. Essa região expressa o que a pessoa está sentindo, como alegria, tristeza, dúvidas, e expressa certeza. É também o índex dos pensamentos e sentimentos íntimos. O que você sente é expresso em seus olhos. E o que Paulo quis dizer com isso? Que ele fez tudo aquilo olhando para os olhos de Cristo. Ele fazia algo e olhava para Cristo, para saber se ele se agradava, se ele aprovava ou não. Que ministro era Paulo! Ó Senhor Jesus! Essa deve ser nossa conduta. Você faz as coisas por si mesmo, sem se importar com a opinião do Senhor? Paulo tinha esse cuidado. Ele se voltava para o Senhor, olhava para ele e sabia se era aprovado. Ó Senhor Jesus, que maravilha! Na presença de Cristo podemos perceber seu semblante, se ele se agrada de nós ou não. Isso mostra nossa intimidade com o Senhor. Como ministro da nova aliança, sigamos o exemplo de Paulo. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos irmãos. Louvado seja o Senhor. Aleluia por esse primeiro dia da semana, amém? Ó Senhor Jesus. Amados, hoje a gente vai desfrutar que eu e você precisamos estar usando o Espírito, amém? Para estar tendo comunhão com o Senhor face a face. Ó Senhor Jesus. E vamos desfrutar de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, amém? Vamos ouvir, tá?
Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Senhor Jesus, aqui nós vemos, amados, o motivo, né? De que Paulo não voltou, não realizou aquela segunda viagem para Coríntios, né? Senhor Jesus, por quê? Ele estava ainda muito triste, amados, e preocupado, é verdade, porque ele não sabia ainda o resultado da primeira carta, não é mesmo? Que ele tinha enviado por meio de Tito. Senhor Jesus, e ele não queria, amados, ver os irmãos em tristeza, não é mesmo? Ó Senhor Jesus, mas louvado seja o Senhor, né? Quando ele encontrou o Tito lá na Macedônia, e Tito deu para ele boas novas, né? O coração de Paulo ficou muito alegre, né? Ele ficou muito feliz. Senhor Jesus, ele falou que os irmãos perdoaram, né? O irmão que tinha cometido pecado, né? E Paulo também o perdoou, sabia? E os irmãos receberam a carta de Paulo e a praticaram. Ó Senhor Jesus, mas de fato isso vem mostrar para nós, né? Que Paulo amava a igreja de Corinto, ele amava os irmãos. Como ministro da nova aliança, amados, hoje nós também precisamos estar amando as igrejas, né? Amando a igreja de Guarabira, amando os irmãos. Louvado seja o Senhor. Essa é o viver e o proceder de um verdadeiro ministro da nova aliança. Ó Senhor Jesus. Vamos ainda desfrutar, amado, de 2 Coríntios, tá? Agora o versículo, capítulo 2, versículo 10, tá? Vamos ouvir. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né? Aleluia. O ponto nesse versículo, amados, é a presença de Cristo, né? Senhor Jesus. E é precioso porque essa palavra presença de Cristo, nós podemos também usar e falar dessa forma, né? A face de Cristo. E é interessante, amados, que tudo que Paulo fazia, né? Como a gente viu no versículo, era na presença, ou seja, na face de Cristo. A face, amados, significa essa parte principal aí dos olhos, né? Por essa parte do nosso rosto, você consegue perceber se alguém está alegre, está triste, está ansioso, preocupado, não é mesmo? Senhor Jesus. E Paulo, amados, tudo que ele fazia era olhando para a face de Cristo. Ó Senhor Jesus. Amados, eu confesso que fiquei muito feliz, né? Em querer também ter no meu viver, em tudo que eu fizer, tá olhando para a face de Cristo, né? E ver se Cristo dá um ok ou não para mim. Se Cristo está alegre, satisfeito com o que eu estou fazendo no meu viver ou não. Ele pode estar dizendo que não e eu praticando, não é mesmo? Ó Senhor Jesus, que nós possamos aprender, né, amados? A viver e a praticar esse princípio aí, né? De tudo que fizermos, né? Ser na presença de Cristo. Muitas vezes, amados, a gente pode ser, né? Que haja algum problema com algum irmão e o irmão vem até você pedir perdão. E você imediatamente o perdoa. Amados, nós devemos olhar para a face de Cristo, orar diante do Senhor e aí o perdoar. Dessa forma, você, quando olhar para o irmão da próxima vez, você não vai mais lembrar, não vai ter mágoa nenhuma daquele irmão no seu coração. Por quê? Porque você o perdoou na face de Cristo. Você perdoou de acordo com a face de Cristo olhando para você. Senhor Jesus. E dessa forma, é um perdão, amado, de fato verdadeiro. Ó Senhor Jesus. E isso, amados, nos leva a ter intimidade com o Senhor. Senhor Jesus é como aquele pai que o filho desobedece e quando o filho desobedece que ele olha para o filho já conhece. Ih, papai não gostou não, né? Ou coisa desse tipo, né? Se foi algo positivo que o filho cometeu. Então, amados, a gente precisa ganhar intimidade com o Senhor em nosso dia a dia, por meio das práticas que temos vivenciado. Senhor Jesus, dessa forma, a vida de Deus vai estar crescendo mais e mais em nós. Senhor Jesus. E graças ao Senhor, né, amados? Por esse primeiro dia da semana, eu e você poder estar desfrutando dessa palavra simples e tão prática, né, para nós nos nossos dias, que nós precisamos, amados, de fato, estar tendo comunhão com os irmãos,
olhando sempre para a face de Cristo, né? E claro, tá usando o nosso espírito dia após dia, diariamente, para estar desfrutando face a face de nosso Cristo maravilhoso. Amados, que nesse domingo você possa desfrutar, né, da presença desse Cristo maravilhoso. E claro, tudo o que fizer, faça na presença de Cristo, amém? Louvado seja o Senhor, aleluia!